Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos ministrando aqui a aula de número 16 do estudo de Apocalipse. Só que nós ainda estamos, queridos, no capítulo 2. Falar a verdade, hoje nós vamos quase terminar o capítulo 2 de Apocalipse. E olha que Apocalipse tem mais de 20 capítulos. E até aqui já foram 15 aulas. Hoje é a 16ª. Então a gente pode perceber como esse livro de Apocalipse é um livro maravilhoso. É um livro que tem muitos detalhes, um livro que tem muitas lições para nós nos dias atuais. Então, hoje nós vamos estudar a carta que Jesus mandou João escrever à igreja em Tiatira, ok? Nós já estudamos aí nas aulas passadas outras 3 igrejas, né? A igreja de Efésio, né? A igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna e a igreja em Pérgamo, tá? Vocês que não assistiram essas aulas ou vocês que já esqueceram as lições sobre essas aulas, o que Jesus nos ensina sobre essas igrejas, o que nós podemos tirar, né, de proveito do que Jesus escreveu para essas igrejas e colocar hoje em ação nos nossos dias, nos dias atuais, eu peço a você que volte às aulas anteriores e estude novamente elas, tá? Então hoje nós estaremos aí estudando sobre a igreja em Tiatira. É a 4ª igreja e a última igreja do capítulo 2. A partir da próxima igreja, nós já entraremos no capítulo 3 do livro do Apocalipse, ok? Mas é isso aí. Eu fiquei aí fora 2 semanas, né? Então fiquei sem gravar aulas durante 2 semanas. Quer dizer, na verdade eu viajei, mas foi uma semana somente. Fui para São Paulo a trabalho, depois eu dei uma esticada para Goiânia, porque lá eu fui convidado a participar de uma conferência internacional de missões, né? Um grande abraço aí pro Bispo Nandi, né, que é o líder da Missões Sem Fronteiras. Então nós estivemos lá em Goiânia, uma igreja em Goiânia, participando dessa conferência internacional de missões junto com outros pastores, junto com outros bispos e missionários. Né? Passei 3 dias lá, foram 3 dias maravilhosos, pude aprender muita coisa e lá também eu ministrei sobre os desafios da igreja missionária no século XXI, né? E depois, quem tiver interesse nesse assunto missionário, eu vou deixar o link do vídeo que a igreja lá gravou, né? Os vídeos, as palestras, tal, as mensagens. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você acessar lá, se você quiser ouvir sobre os desafios da igreja missionária no século XXI, né? O presente século que nós estamos. E a outra semana, que foi a semana passada, olha, fez um calor tremendo em Corumbá, né? Um calor assim fora do comum. Parece que nós estamos assim vivendo dentro de um forno, literalmente dentro de um forno, né? E aí aonde eu gravo aqui as lições aqui, esse computador, que é meu simulador também, não tem ar condicionado. Então sentava aqui e começava já a escorrer de suor, mesmo com o ventilador ligado, começava a escorrer de suor. E assim, não tinha condições de gravar as aulas, né? Porque quando o calor está muito forte, bate um desânimo na gente. Mas vamos lá, a partir de hoje, hoje aqui é dia 28 de setembro de 2024. Já estamos no finalzinho do mês de setembro e praticamente no final do ano também, né? Então, a partir de hoje, dia 28, a gente começa novamente as gravações aí das aulas e para quem me acompanha sabe que eu sempre procuro liberar uma aula por semana, ok, pessoal? Vou baixar um pouquinho o volume aqui, que eu acho que está muito alto, peraí. Maravilha, é isso aí. Então, gostaria de estar orando juntamente com vocês nesse momento, para nós darmos início à aula de hoje, ok? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento tão especial, que é poder estar na tua presença, Senhor, diante da tua palavra,
podendo aprender mais de Ti, podendo aprender de tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós através dos Seus mensageiros, através dos Seus profetas, através, Senhor, das pessoas que o Senhor escolheu especialmente para poder revelar a Sua santidade, revelar a Sua palavra, revelar Seus ensinamentos a nós, ó Deus. E nesta aula de hoje nós possamos aprender sobre o livro de Apocalipse, sobre as lições que o Senhor ensinou a essa igreja de Tiatira, e nós possamos entender o que eles estavam fazendo de errado naquela época e poder trazer aos dias atuais e ver se na nossa igreja, nos dias atuais, nós também estamos cometendo os mesmos erros. E se estivermos, nos ajuda a corrigir em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Santo Espírito esteja conosco, nos ministrando e tirando as nossas dúvidas em nome de Amém. Amém, queridos? Então, hoje, nossa aula número 16 do estudo de Apocalipse. O título é Uma Igreja debaixo do olhar investigador de Cristo, parte 1, tá? E nós vamos dividir em duas partes essa parte da carta à igreja de Tiatira, né? Os versículos aí que nós vamos estudar, tanto na lição de hoje como na próxima lição, que vai ser a parte 2, está no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 18 a 29. Eu gostaria aqui de estar lendo com vocês, ok? Versículos aqui. Hoje eu estou trazendo aqui uma Bíblia na tradução A Mensagem. É uma tradução um pouco diferente, né? É uma tradução que eu acho que se você tivesse condições de ter, você pode adquirir, mas não para ter somente ela, mas sim como um complemento, ok? Você pode ter uma tradução tipo da Almeida Revista Atualizada, você pode ter uma tradução da Nova Linguagem de hoje, você pode ter na Nova Versão Internacional, e ter essa também, que é a mensagem para comparar os textos, né? Porque muitas vezes você lê em uma versão, o texto não fica muito claro para você, e aí você lê em outras versões para tentar ajudar a compreensão, tá? Então eu vou estar trazendo aqui esses versículos na tradução A Mensagem. Então, para Tiatira, né? Escreva a Tiatira ao anjo da igreja. Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo e tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo o que você tem feito por mim. É impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir da sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo e se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. E esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei pastor de vocês governa com a firmeza de
cetro de ferro. E a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. E esse foi o dom que meu Pai me deu e que passo a vocês. E com ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Amém, queridos? Então, aqui nós acabamos de ler os versículos, né? Do capítulo 2 aí, do livro do Apocalipse, do versículo 18 ao versículo 29, aonde Jesus estará tratando aqui agora com a igreja de Tiatira. E como nós sempre fazemos, né, nós vamos aqui dar uma introdução a essa cidade de Tiatira. Então, a mais extensa carta é dirigida à menos importante das 7 cidades, diz John Stott. Tiatira não era nenhum centro político ou centro religioso. A sua importância era somente comercial. William Barclay diz que a importância de Tiatira era a sua posição geográfica, certo? O lugar que ela ficava, pois ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. Por este caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre Europa e Ásia. Então veja bem, a cidade de Tiatira não era uma grande cidade, não tinha nenhuma importância política ou religiosa, porém ela estava localizada num ponto estratégico comercialmente falando, porque o correio imperial teria que sempre passar por ali, levando as mensagens do imperador, e por ser também um caminho onde se transportava o comércio entre Europa e Ásia. Bom, então a cidade de Tiatira, veja bem, crianças, estamos falando aqui agora da cidade, não da igreja, tá? A cidade de Tiatira era sede de vários importantes grêmios de comércio, né? O que esses grêmios de comércio? É como se fosse sociedades, né? Tipo sindicato, né? De comércio. Então tinha grêmio da lã, do couro, do linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura e assim por diante. Então, uma dessas corporações vendia vestimentas de púrpura. Mas só aqui uma curiosidade, né? E é provável que Lídia fosse uma representante dessa corporação também lá em Filipos. E esses grêmios tinham fins tanto de mútua proteção, né? Protegiam quem se associava a eles, os comerciantes que se associavam a ele, e também gerava o quê? Benefício social e recreativo. Então, quem participava do Grêmio tinha vantagens comercialmente falando de quem não participava. Então, seria quase impossível ser um comerciante na cidade de Tiatira se você não fizesse parte desse grêmio. Então, não participar dos grêmios era uma espécie, mais ou menos, de suicídio comercial. Você ia abrir a sua loja ali, você ia abrir seu comércio e provavelmente você ia à falência, tá? Então, era perder as esperanças de prosperidade. E você provavelmente você não ia prosperar. Bom, cada grêmio tinha sua divindade tutelar. O que é isso? Trazendo aqui, né, para o Brasil, vamos dizer assim, tinha seu padroeiro, né? Então, cada grêmio, cada tipo de comércio tinha o seu padroeiro, seu santo padroeiro, sua divindade tutelar. E nessas reuniões havia banquetes com comida sacrificada aos ídolos, aos deuses, e acabavam depois em festas cheias de licenciosidade. William Barclay diz que esse era o problema de Tiatira. Não havia perseguição dos cristãos. O perigo estava dentro da própria igreja. Né? Então não era ali a guarda do império, não era ali pessoas que não eram cristãs que, que faziam pressão ou prejudicavam a igreja de Tiatira. Eram as próprias pessoas dentro da igreja mesmo. Então, o que os cristãos deviam fazer nessa circunstância? Transigir ou progredir, né?
Eles teriam que ir contra esses grêmios, contra essas reuniões, ou progredir aceitando tudo. O que os cristãos deveriam fazer? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? O que os cristãos deveriam fazer? Ser santo ou ser esperto? Então essa era a posição do cristão. Qual era a posição do cristão? Né? O que nós devemos fazer como cristão? O que nós devemos aceitar como cristão? Naquela época, se o cristão de Tiatira sai do grêmio, ele perdia sua posição, sua reputação e seu lucro financeiro. Se ele permanecesse nesse grêmio, nessas festas, ele negaria Jesus. Então, o cristão teria que optar. E foi nessa situação, né, que Jezabel, que era uma espécie de líder lá da igreja de Tiatira, ela fingiu saber a solução. O que ela falou? O que Jezabel falou para a igreja? Para a gente vencer Satanás, é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Então, o ensino de Jezabel, ele ensinava, ele enfatizava que você não pode vencer o pecado se você não conhece o pecado profundamente, se você não tem experiência do pecado. Né? Um exemplo. Então, ela ensinava que eu não posso vencer, por exemplo, a prostituição, eu não posso vencer. O que mais que tem? Tem várias coisas, né? Que a gente pratica, que o mundo pratica e acha normal. O adultério, por exemplo, a palavra que eu queria lembrar adultério, né? Então ela ensinava, você não pode vencer o adultério se você não conhecer ele, se você não praticar, não tiver experiência. Então olha o ensino de Jezabel. E dentro dessa cultura que Jezabel começa a disseminar na igreja, é onde se encontra Tiatira, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma igreja forte e crescente, estava crescendo. Então, qualquer pessoa que olhava aquela igreja de fora, né, parecia ser uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja cheia de amor, uma igreja com muitas pessoas. Mas e Jesus? Será que Jesus também observava? Será que Jesus via a igreja de Tiatira dessa forma que outras pessoas viam? Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: uma igreja dinâmica, né? Uma igreja que se movimentava, que estava viva, sob a apreciação de Jesus. Então, Jesus realmente, nós vamos ver aqui nos versículos 18 e 19, ele apreciava algumas coisas nessa igreja. E disse assim, ao anjo da igreja em Tiatira. O anjo quem que é? O líder, o pastor da igreja em Tiatira. Escreva, estas coisas diz o Filho de Deus, e tem os olhos como chama de fogo, ou seja, ele penetra tudo, ele vê tudo. E os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, que são mais numerosas que as primeiras, né? Então, Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja, né? Jesus, ele não está apenas no meio das igrejas, dos candeeiros, mas ele também anda no meio dos candeeiros, anda no meio das igrejas. Então ele conhece as obras da igreja. Ele conhece também as tribulações, os problemas pelos quais a igreja passa e o lugar aonde a igreja se encontra. Então, seus olhos, os olhos de Jesus, são como chamas de fogo. Ele vê tudo, conhece tudo e sonda a todos. Nada pode escapar ao conhecimento de Jesus. Ele conhece as obras e também conhece a intenção do nosso coração. Pelo qual motivo eu e você estamos fazendo determinada obra? Por qual motivo eu e você estamos ajudando alguém? Ou ajudando a igreja? Ele conhece, Jesus conhece. Cristo apresenta-se assim, porque muitas práticas más práticas estavam sendo toleradas
secretamente dentro da igreja. Mas ninguém pode esconder-se do olhar penetrante e onisciente de Jesus. Né? Nada fica encoberto perante Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, não pôde apagar da sua memória o olhar penetrante de Jesus. Ele esquadrinha o coração e os pensamentos. No dia do juízo, Jesus vai julgar o segredo do coração dos homens. Então, todos os nossos segredos, que às vezes as pessoas mais íntimas, mais próximas de nós não conhecem, Jesus conhece. Em segundo lugar, Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis das pessoas infiéis, que não são fiéis. Então, numa mesma igreja, numa mesma comunidade cristã, havia 3 grupos de pessoas, e ainda há até os dias de hoje. Quais são esses 3 grupos? Os que eram fiéis, os que estavam tolerando o pecado, ou seja, eles sabiam que tinham pessoas cristãs que estavam pecando e não chegavam nelas e repreendiam elas, toleravam isso, aceitavam. E o terceiro grupo é aqueles que estavam vivendo o pecado. Né? Então tinha os fiéis, os que toleravam o pecado e os que estavam vivendo no pecado. 3 grupos. Então a igreja, em uma parte, está bem com os fiéis, em outra parte está em perigo com aqueles que toleram o pecado, e outra parte está mal, porque tem gente vivendo o pecado. E Jesus, ele sabe distinguir uns dos outros. Uma mesma igreja, existe gente que está salva em Cristo Jesus, e existe pessoas que estão perdidas. Pessoas que acham que estão salvas, mas não estão. Então, existe o que sempre dentro da igreja? O joio e o trigo. Tá? 2 coisas diferentes. Parecidas, são 2 coisas parecidas, porém diferentes. Em terceiro lugar, Jesus se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. A igreja de Tiatira era uma igreja operosa, fazia bastante coisas. Havia lá trabalho, labor, agenda cheia. A igreja era marcada por amor. Ela possuía a maior das virtudes. E qual é a maior das virtudes? O amor. Lá, quando nós estudamos a igreja de Éfeso, nós vimos que Éfeso não suportava as falsas doutrinas. Éfeso era totalmente contra o pecado. Porém, Éfeso ficou de uma maneira tão dura, rejeitando essas coisas, que até o amor esfriou da igreja. Então, o que faltava em Éfeso, havia em Tiatira. A igreja também era marcada por fé, por confiança em Deus. Era uma igreja marcada pela perseverança e pela paciência até alcançarem a vitória, o triunfo. Então ela passava pelas provas com firmeza. E finalmente, era uma igreja que estava em franco progresso espiritual, um crescimento espiritual. As suas últimas, Jesus diz que as suas últimas obras eram mais numerosas que as primeiras. Então estava crescendo espiritualmente a igreja. E essas marcas eram o quê? Do remanescente fiel, e não da totalidade dos membros. Então, você tem uma ideia, quem estava fazendo a igreja crescer espiritualmente, fazendo essas obras maravilhosas, foram somente aqueles remanescentes, aquelas pessoas que permaneceram fiéis ao evangelho, e não todos os membros, porque muitos estavam tolerando o pecado e outros estavam vivendo o pecado. E Jesus soube separar quem era fiel de quem não era para fazer esses elogios. Né? John Stott, comentando sobre os predicados espirituais da igreja de Tiatira, diz o seguinte: Tiatira não apenas rivalizava com Éfeso nas atividades do serviço cristão, como também demonstrou o amor que faltava em Éfeso. Preservou a fé
estava em perigo em Pérgamo e compartilhava com Esmirna a virtude da resistência paciente na tribulação. Então você vê que a igreja de Tiatira tinha assim coisas mais positivas do que as outras igrejas, né? Então, se juntar tudo isso, Tiatira poderia ser uma igreja perfeita. Mas, sempre tem o mas, né? Mas, apesar dessas aprovações de Jesus, quanto ao crescimento espiritual, quanto ao amor, quanto às obras que estavam fazendo, agora vem algo que Jesus não tolera. É algo que está sob a reprovação de Jesus. Versículo 20 de Apocalipse 2. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Né? Então, aqui, Jesus, depois de elogiar a igreja de Tiatira, agora ele vem falar contra a igreja, contra principalmente essa mulher que se dizia profetisa, Jezabel, e que estava ensinando práticas totalmente contrárias ao evangelho, né? Estava levando a igreja à libertinagem. Então, nós destacamos aqui, em primeiro lugar, que antes de Jesus reprovar a falsa profetisa Jezabel, ele reprova a igreja. Então, a igreja de Tiatira estava crescendo, nós já vimos isso. Por isso, Satanás procura corromper o seu interior. Então, você vê que Satanás, o diabo, ele é astuto, ele é esperto. Então, ele vê que a igreja está crescendo, e aí o que ele faz? Opa, vamos colocar uma erva daninha ali no meio, vamos trazer um ensinamento ali que vai contaminar essa igreja para ela estancar, para ela parar de crescer ou se crescer, crescer totalmente desordenada, crescer contra o evangelho verdadeiro. Né? Então, em vez de Satanás atacar a igreja de Tiatira, ele quer minar ela de fora para dentro. Ok? Então, Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Jesus não admite que na igreja tenha falso ensino, falsa moralidade. Enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. Então, queridos, essa falsa profetisa estava o quê? Exercendo uma influência grande, uma influência tão nefasta na igreja, né? Que nem a outra Jezabel tinha exercido em Israel, né? Então, você não conhece a história bíblica, né? Lá no livro de Reis, existia lá Jezabel, aquela que perseguiu o profeta Elias, né? Então, a Jezabel daquela época antiga, ela exerceu também uma influência muito ruim contra Israel. E essa Jezabel estava exercendo também uma influência muito ruim, muito nefasta contra a igreja de Tiatira. Olha só, o nome Jezabel significa puro, mas ao contrário disso, né, a vida e a conduta negava o seu nome, Jezabel. Foi Jezabel quem introduziu em Israel o culto pagão a Baal e misturou religião com prostituição. Ela não só perseguiu os profetas de Deus, a Jezabel daquela época de Elias, mas também promoveu paganismo, né? Então você vê que a Jezabel lá do Antigo Testamento, né, tinha essa má influência, né, era uma peste naquela época, e essa Jezabel, que se dizia profetisa no Novo Testamento, né, depois de Cristo Jesus, também estava
tendo essa má influência na igreja de Tiatira. Então, essa segunda Jezabel, ela estava induzindo, né, os cristãos, servos de Deus, ao pecado. Ela pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. Ou seja, posso fazer o que quiser. Posso adulterar, posso prostituir, né? Talvez aqui não fala, mas posso exercer a homossexualidade. Então, tudo que é pecado da carne, ela falou que podia se tolerar. Então, a liberdade que ela pregava era uma verdadeira escravidão. Por quê? Porque você se tornava escravo dos prazeres da carne, escravo do pecado. Então, a tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Jesus, ok? Nós vimos já que Jesus, ele abomina o pecado. Então, a igreja abriu as portas para essa mulher, Jezabel. E ela subia ao púlpito da igreja como profetisa e exercia o quê? Uma docência. Ela ensinava, induzia os crentes ao pecado. Fala, não, você pode fazer isso. Tudo bem, é pecado da carne. A igreja não tinha pulso para desmascará-la e enfrentá-la. Porque ela falava que tinha que conhecer o profundo daquele pecado para você depois suportar ele. Então, uma planta venenosa, né, uma planta daninha, estava crescendo naquele precioso canteiro que se chamava Igreja de Tiatira. Então, naquele corpo saudável, havia o quê? Um câncer maligno. Né? Um câncer maligno começou a se formar ali naquela igreja. O inimigo estava encontrando, Satanás estava encontrando guarida no meio da comunidade. Havia transigência moral dentro da própria igreja. Então, queridos, ali não era um lobo, né? Estava vindo de fora devorar a igreja, mas o lobo estava enrustido dentro da própria igreja, né? E escrevendo um pouco mais sobre essa condição da igreja de Tiatira, William Barclay alerta para o seguinte: aqui temos uma advertência. Uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. Então, nós não podemos confundir uma igreja lotada, cheia de atividades e energia, com uma igreja verdadeira. É muito fácil encher de gente uma igreja quando os fiéis vêm para ser entretidos e não para ser instruídos, para ser tranquilizados, em vez de ser desafiados e confrontados com a realidade de seus pecados e com a oferta da salvação. Então, uma igreja pode chegar a estar cheia de energia. Pode ser que essa igreja não descanse em suas múltiplas atividades, mas nessa abundância de energia, todavia, pode ter o quê? Perdido o centro da sua vida. Então, ao invés dessa igreja ser uma congregação de cristãos verdadeiros, acaba não passando de um clube social, né? Porque você é um líder, você é um pastor, você quer encher a sua igreja, e você começar a pregar, né, sobre prosperidade, começar a pregar sobre as pessoas ficarem tranquilizadas, que tudo vai dar certo, que Deus vai fazer milagre, que isso e aquilo. Ou seja, você está só entretendo as pessoas. A igreja vai encher. Por quê? Porque as pessoas vão lá para ouvir o que elas querem e você vai dar o que elas querem. Agora, quando é uma igreja realmente dirigida pelo Santo Espírito de Deus, uma igreja que segue a palavra, a doutrina e que instrui sobre a verdade, aí sim as pessoas são desafiadas e confrontadas. E aí eu quero ver se todo mundo realmente vai estar lá para ouvir a verdade, né? Então tem essa diferença. Então temos que analisar. Pode ser uma congregação cristã? Pode. Pode ser um clube social? Pode. Ok? Tem uma grande diferença entre as duas coisas, né? Bom, segundo lugar, Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a
falsa doutrina e a falsa moralidade. Então Jesus denunciou de forma firme a falsa doutrina na igreja. Jezabel estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado era o quê? Conhecer as coisas profundas de Satanás. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. O que é o suicídio comercial? Sair fora do grêmio, né? Sair fora daqueles sindicatos, parar de se juntar com aquelas pessoas, parar de sacrificar a ídolos, de comer comidas sacrificadas a outros deuses. Então, ela ensinava que não podia, os crentes não podiam sair fora do grêmio, antes deveriam fazer o quê? Participar dos banquetes, comer carne sacrificada aos ídolos, e bem como ir em todas as festas imorais, né? Então ela ensinava que os crentes deviam defender seus interesses materiais a todo custo. Então quer dizer o quê? O dinheiro, a prosperidade material, financeira, vale mais do que a palavra de Deus. Prejuízo financeiro para ela era mais perigoso que o pecado. Jezabel amava mais o dinheiro do que a Jesus. As exigências materiais mais que as exigências de Deus. O ensino de Jezabel era que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. Tá? Essas eram as palavras dela. Então, o argumento dela é que para vencer a Satanás é preciso conhecê-lo e que o pecado jamais será vencido a menos que você tenha conhecido tudo por meio da experiência. Você acha isso correto? Você acha realmente que nós, cristãos verdadeiros, temos que provar de todos os pecados que existem para poder suportá-los e vencê-los? Claro que não. O ensinamento perverso que estava por trás dessa falácia era o seguinte: os pecados da carne podiam ser livremente tolerados sem prejuízo para o espírito. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós não podemos viver no pecado. Se nós e já morremos para o pecado. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos o quê? Morrendo para o pecado. Né? Quando nós nos batizamos nas águas, ali simboliza que nós estamos o quê? Quando nós somos mergulhados nas águas, nós estamos morrendo para a vida anterior, para a vida de pecado. Estamos renascendo para uma vida de santidade, uma vida para Cristo, ok? Então, se nós nascemos de novo numa vida de santidade, como é que nós vamos voltar a pecar? Paulo diz o seguinte: na malícia, sede crianças, e devemos ser simples para o mal. Então, o ensino dessa falsa profetisa chamada Jezabel estava levando os crentes de Tiatira a experimentar toda sorte de pecado. Então, o que se pretendia era deixar que o corpo se afundasse no pecado para que a alma ou o espírito se mantivesse livre de desejos e necessidades pecaminosas. Né? Quer dizer, tudo bem, a alma não vai mais querer desejar aquele pecado. Por quê? Não vai querer dizer? Porque já está vivendo ele. Né? Coisa, né, gente? E as pessoas e os crentes daquela época caíam nisso. E a culpa era de quem? A culpa era do líder da igreja, que não expulsava essa mulher da igreja, que deixava ela ensinar essas coisas. Então ela ensinava que o homem que nunca havia experimentado o prazer não tinha mérito nenhum em abster-se dele, em rejeitar o pecado. Então, para quem não conhecia a luxúria, abandoná-la não seria virtude. A verdadeira conquista seria o quê? Viver no excesso do pecado, sem permitir que o pecado conquistasse a alma. Jezabel ensinava que a indulgência no prazer era vantajosa para a alma. Mas Jesus denunciou de igual forma essa falsa moralidade. Então, a proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, um cristianismo sem regras, sem proibições, sem legalismos. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo.
Ela ensinava uma prática ecumênica com o paganismo. Então, queridos, eu não vou falar nomes, não vou citar igrejas, tá? Mas a gente sabe muito bem, né, que hoje em dia existem muitas igrejas vivendo como essa igreja de Tiatira, né? Aceitando essas práticas mundanas, dizendo que para nós nada é proibido, né? É uma igreja totalmente que nos leva a praticar o que a gente quer e mesmo assim nós não somos condenados, né? É aquelas igrejas que nós chamamos da hipergraça. O que é a hipergraça? É quanto mais você pecar, mais Deus vai te perdoar e derramar a graça dele sobre você. Então isso é um perigo, certo? Nós vimos aqui Jesus reprovando isso. Então se Jesus reprovou esse tipo de coisa, nós também nas nossas igrejas temos que reprovar, ok? Então espero, né, tenha sido uma ótima lição para você, como foi para mim. E na semana que vem nós vamos finalizar essa carta à igreja de Tiatira. Muito obrigado. Se você ficou comigo até agora, espero que tenha gostado da lição. Deixe seu joinha, principalmente compartilhe, né, as lições e o canal Gospel Tech 316 com outras pessoas, porque o nosso objetivo é sempre poder levar a palavra de Deus, o ensino verdadeiro, ao maior número de pessoas, para que elas possam conhecer a verdade e a verdade possa libertá-las. Amém, queridos? Vamos só orar aqui para finalizar a nossa aula de hoje. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento na tua presença, esses preciosos minutos, ó Pai, onde nós pudemos aqui dar a tua palavra, entender a tua palavra, saber que realmente, Senhor, nós temos que ser santos, ó Pai amado. Nós temos que a cada dia buscar, ó Pai, a tua santidade, tudo aquilo que o Senhor viveu, tudo aquilo, Pai, que o Senhor passou nessa terra, tudo aquilo que o Senhor ensinou para nós. Nós temos que conhecer, obter conhecimento e praticar, ó Deus. Não podemos, ó Pai, tolerar o pecado dentro das igrejas, Senhor. Que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais, que o Senhor possa nos dar discernimento, Senhor, para que nós possamos enxergar pessoas que queiram destruir, Senhor, os cristãos. Pai, muito obrigado. Que o Senhor possa continuar nos abençoando nesta semana, ó Deus. Possa continuar nos sustentando, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal, Senhor. Depositamos, Senhor, nossas vidas em tuas mãos. Que o Senhor possa visitar também a todos aqueles que estão em seus leitos, em hospitais ou nas suas próprias residências. Que eu possa levar o teu bálsamo de Gileade e da tua cura, Senhor, conforme a tua vontade para essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Obrigado. Até a semana que vem. Grande beijo a todos e fiquem com Deus.